Agora eu vou falar com o moço da Biópolis. Como bem, vai Olga? você? Tudo bom? Prazer mais uma vez estar aqui com você. Bom também ter você aqui para falar dessas coisas que a gente não gosta, dessa bicharada toda, mas esses bichos transmitem doenças, né? Bom dia, em primeiro lugar, a todos os telespectadores que nos assistem hoje no Manhã Gazeta. Mais um prazer estar aqui esclarecendo questões obscuras a respeito de pragas urbanas. É verdade, Olga. Uma das pragas urbanas, entre elas, a gente vai dar uma passada em outros bichos, mas uma delas que a gente quase, sei lá, nem conhece muito, é o morcego, né? Pois é, e é um bicho, e foi super oportuna hoje a ocasião, né? A gente agora acabou de assistir as árvores frutíferas, né? Ah, é verdade. Né? Com E o os Runner. morcegos, eles constituem três grandes grupos. Então, os hematófagos, chupadores de sangue, principal espécie ocorrente no Brasil, desnodos rotundos. Os frugívoros insetívoros, que fazem polinização, inclusive, de Traduz plantas. esses nomes, né? Randy, por favor. Que são os morcegos que fazem a polinização de árvores, que no caso é esse aqui. Esse que a gente está vendo no vídeo é o Artibeus lituratus. Ele faz polinização? Só faz polinização. Como abelha? Como abelha, inclusive árvores que só são polinizadas por eles, Olga. Ah, então ele é totalmente do bem. Totalmente por isso do que é bem. interessante eu conhecer mais sobre o morcego, por quê? O que vai acontecer? Vá, mata o morcego. Não, não mata o morcego. De Tem jeito morcego nenhum. que não. E agora, a gente tem que tomar cuidado, é um alerta que a gente faz à população, que se porventura notarmos um morcego filhote, um morcego moribundo no solo, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque todos os morcegos carregam no corpo o vírus da raiva. Certo. Esse vírus, ele fica dormente. Agora, numa situação de estresse, Olga, inclusive, eu tive essa semana uma reunião com o professor doutor De Angelis, médico sanitarista da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, estava me explicando Você justamente trabalha isso. lá na USP, né? Vocês trabalham em conjunto, né? E justamente por causa dessa sinergia, da Biópolis estar num instituto como a USP, que é numa universidade, esse universo facilita esse intercâmbio com profissionais da área. E o doutor De Angelis, junto comigo, chegamos à conclusão, e eu aprendendo muito com ele, ele disse para mim, o vírus da raiva, Olga, ele fica dormente em vários mamíferos, e inclusive no morcego. Então, a gente não pode, apesar de ser um bicho do bem, esse que a gente viu no vídeo, o Artibeus lituratus. O que faz a polinização. Que é o morcego insetívoro, polinizador. Esse aqui, ele só poliniza árvores e come insetos. Agora, se ele está no solo e a gente for mexer com ele, ou um cachorro for brincar com ele, ele pode morder. E se ele morder, na irritação ele vai passar a raiva. E a Ele raiva, só passa o vírus se ele for atacado. incomodado. Incomodado. Outra situação, recentemente agora, Rodoanel, São Paulo. Então, no litoral também. A gente está num processo de expansão da população, né? Da cidade, do mundo. A cidade tá indo, as pequenas cidades estão emendando com São Paulo. Santos já é uma... Não, Santos está aqui já. É uma continuação de São Paulo. É uma continuação. E nós, na região litorânea, Peruíbe, Itanhaém, nós temos uma população de desnodos rotundos, que esse sim é o morcego vampiro, o morcego hematófago. Certo. E ele vive em cavernas, diferentemente desse que a gente está vendo no vídeo. Esse é um bicho que vive nas cidades. Esse, inclusive, ele é cria minha lá da USP, viu, Olga? Ele é um filhote seu? É, filhote meu. Se a gente cria lá, não deixa ninguém mexer com eles, porque, enfim, eles Eu não posso topar com um indivíduo desse no parque? Pode, durante a noite. Hábito noturno. Sempre noturno. Ou, às vezes, no forro de residências, é muito comum. Então, às vezes, os clientes ligam para nós, olha, eu estou ouvindo um barulho no forro, a gente tem que ir até o local fazer uma inspeção, porque pode ser três coisas. Roedor, ratos novérgicos, a ratazana do esgoto. O saruê, que é o gambazinho. O gambá. E o morcego. Geralmente, à noite, só pode ser esses três bichos. É o morcego. Então, voltando àquela situação que eu estava descrevendo. Você está falando do Rodoanel. Aí, então você tem populações que vivem na mata, isso também está ocorrendo agora na região do Pará, de Mato Grosso. Então o bicho, e esse morcego vampiro, ele é originário, endêmico, local da América do Sul. Esse bicho vivia na colônia, sem incomodar ninguém, com o barulho das máquinas, aquele barulho que para nós não irrita, mas para um morcego, e o morcego é o único mamífero alado do mundo,
Então ele enxerga, ouve e sente muito bem. Ele é como nós, só que é um bicho que voa, é um mamífero que voa. Então, esse bicho começou a ficar incomodado com o barulho das máquinas. E aí passou a desenvolver um processo, um desencadeamento da raiva em determinadas pessoas. Por conta disso? Por conta disso. Ação do homem. Mais uma vez, Perfeito. o homem destruindo tudo. Ai, meu Deus E do céu. isso, e os cientistas o que fizeram? Aí tivemos que fazer uma caça, tiveram que fazer uma busca por esse animal e descobriram que, de fato, havia uma pacificidade, quer dizer, uma relação pacífica entre os moradores da comunidade e os morcegos vampiros. Com a chegada das máquinas, com a destruição das matas, causou um estresse e esse estresse desencadeou o processo de raiva nas pessoas. Geralmente, eles atacam quem? Olha, o Desnodos rotundos, Olga, ele gosta de atacar boi, Boi. vaca, A maior vítima deles é cavalo. o gado, né? E é muito curioso, porque ele, apesar de ser o único mamífero alado do mundo, ele tem uma agilidade no solo, né? Então ele corre, ele pula, ele se rasteja. Ele voa, faz tudo. E assim, e quando ele chega na casa para atacar um ser humano, por exemplo, muita gente pensa, ele vem, pousa na gente e chupa o sangue. Não. Ele pousa na casa, vai no solo, rastejando, escala a sua cama, te pica e transmite a doença. Nossa. E é válido lembrar que a raiva não tem cura. Ele é inteligente, hein? Ele é muito inteligente, perspicaz, ele escolhe o melhor momento. A carinha dele não é nada simpática. Como eu falei para vocês no início do programa, quando a gente fala de morcego, existe uma repugnância, assim, não, mas é um bicho danado, mas a gente precisa saber para como lidar com ele, para não ser atingido por ele. E aí, é o que eu sempre digo, na dúvida, não mexer com o bicho, sempre deixar a estação na mão de um biólogo especializado, que é a pessoa responsável e capaz de poder manusear e poder entender aquela dinâmica daquele determinado Mas, por exemplo, local. A pessoa ou mora na cidade ou no sítio, enfim, qualquer lugar, ela mata o morcego, simplesmente joga fora. Não é correto fazer isso, então? Não, Olga, mesmo porque o morcego é um animal silvestre, protegido pela Lei 32 do IBAMA, que diz que mutilar, aprisionar, repreender ou causar qualquer dano ao animal silvestre é um crime inafiançável, com possibilidade até de ser presa a pessoa. Mas você concorda que tem gente que faz isso, né? A gente não aprende, né, quando a gente é criança, como é que faz pra matar morcego? Isso! Gira a vareta de bambu? Isso é um absurdo. Gira a vareta de bambu que você vai atrair o morcego. Isso é um Daí ele vem e absurdo. você mata o morcego. E por que acontece isso, eu te pergunto, Olga? Por que girando... Então, por quê? Por que esse por quê? barulho do bambu girando? Não é nem o barulho. Conforme nós giramos a vareta, o morcego tem um processo de ecolocalizador. Ele tem um ecossonar. Então, como que ele, apesar de enxergar muito bem, ouvir muito bem, ter os sentidos muito bem apurados, ele emite ondas de som de altíssima frequência, isso é o ecolocalizador. E quando a gente gira aquela vareta de bambu, por exemplo, então ele mandou uma mensagem para cá, uma vibração para cá. Quando ele recebe, quando ele vai se desvencilhar do obstáculo, vem a vareta e pega ele. E esse sistema de ecolocalização é também muito bem apurado e desenvolvido nos mamíferos aquáticos, golfinhos, baleias, né? E é uma forma, inclusive, nossos navios de guerra, nossos submarinos são baseados com menor especificidade no ecolocalização dos morcegos. Então, o morcego tem um sonar. Ele tem uma ecolocalização. Uma ecolocalização. Que é que faz, por isso que ele tem hábito noturno e ele não precisa voar dependendo da visão. Ele voa dependendo da onda que ele recebe e retransmite para saber a distância e aonde está o obstáculo. Só passando, eles se alimentam de frutos? 3 grupos grandes. Os piscívoros, que se alimentam de peixes. Os hematófagos, vampiros, se alimentam de sangue. E os insetívoros, frugívoros e polinizadores, que se alimentam de insetos, polinizam e fazem todo o trabalho de controle, inclusive, de insetos inoportunos nas nossas residências. Comem barata? Olha, barata, literatura, e é bom sempre a gente citar, né, Olga? Tudo que a gente fala, são trabalhos científicos na USP, que a gente tem acesso. Então, possivelmente,
Se uma barata cruzar o caminho dele, ele pode... tiver com fome, pode até acontecer, mas não. Mas não, porque a barata, nós temos duas espécies, né? Blatella germânica, a barata pequenininha, e a periplaneta americana, a barata grande. Elas são intradomiciliares. Elas vivem dentro das residências, onde o morcego não está. Se eventualmente uma barata na mata voar e o morcego estiver passando, ele vai comer. Mas ele prefere libélula, ele prefere mariposa, né? Esse é o principal fonte de alimento do bicho. É verdade que as fezes do morcego são um excelente adubo? Ótimo. Eu gosto de você porque você, além de ser uma pessoa super... assim, não, isso é trabalho de pesquisa, de produção, de toda a produção. De toda a tua equipe. Nossa produção é ótima. A equipe da Gazeta está de parabéns, eu sempre fico surpreso com essas perguntas e com o material que a gente dispõe aqui. Ótima pergunta e eu apesar de biólogo controlador de praga, eu defendo os bichos. E os morcegos, a gente se citou numa questão muito séria. Nunca se adentrar uma caverna onde tem uma grande quantidade de fezes de morcego, porque ali vai se proliferar o Toxoplasma capsulatum, que é o causador da toxoplasmose. Então, é muito possível que se nós respirarmos esses agentes transmissores... Esses gases todos, os fungos, né? Os esporos dos fungos que se proliferam nessa doença, então a gente pode ficar acometido, nosso sistema respiratório a gente pode desenvolver a doença. E não só os morcegos transmitem isso, como também os pombos urbanos, os Columba livia. Então, que no caso também transmitem criptococose, coisa que a gente não tem informação ainda no caso dos morcegos. Mas as fezes deles são nocivas sim, em grande quantidade, no ambiente fechado, jamais se deve adentrar uma caverna sem estar utilizando o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Mas é um adubo também? Servem como adubo na natureza? Na natureza. São... Aí não tem problema nenhum, porque a gente está com o ambiente aberto. Sim, e a gente não vai. Agora, num ambiente fechado, cavernoso, a gente tem que tomar cuidado. Mas então, se a gente comparar, né, Olga, botar na balança, no contrapeso, as possibilidades de causar enfermidades e prejuízos a nós e os benefícios, eles têm muito mais benefícios do que esse problema das fezes transmitirem doença. Sim. Randy, aqui em São Paulo, onde a gente encontra mais morcego? Onde tem mais morcego? É como eu disse, depende do local, mas, por exemplo, lá na Biópolis, a gente está instalado na cidade universitária, né? E lá a gente tem uma família de artibeus lituratus, que todo o pessoal lá do IPEM, todo o pessoal da onde a gente está localizado, do Parque Tecnológico, a gente defende. Mas, por exemplo, no Parque Ibirapuera, tem morcego? Tem morcego. No Vila Lobos? Tem morcego. Aqui no Trianon, pertinho da Tem morcego. Todos os parques Na Gazeta, se tiver uma cavidade escura que oferecer abrigo e um ambiente seguro para ele dormir, dormir durante o dia. Dormir durante o dia, vai ter morcego também. Olha, daqui a pouco vai entrar um morcego por aí voando. Não tem perigo, porque de dia ele dorme. De dia ele dorme. Não, mas às vezes eles encontram, né, no concreto, na parede, um buraquinho, eles se colocam e eles ficam lá. A gente viu no vídeo, essas imagens que a gente passou, é de arquivo meu, né, arquivo particular, e essas imagens foram feitas durante o dia. Aí foi engraçado que por causa do sistema de ecolocalização dele, aí, no caso, a gente teve o biólogo que estava residente, era estagiário nosso, ele tentou pegar o morcego com o pulsar. Né, que é aquela redinha igual de piscina. Mas daí não, porque ele quando você abrir a porta, ele já sabe aonde você está, a distância que você está, o que você tem na sua mão, porque ele já emitiu. Né, ele tem um órgão denominado órgão de Jacobson, que é na ponta do focinho dele, que justamente é um órgão que recebe essa informação. Então, que faz com que ele tenha essa percepção do ambiente. Radar. É o radar dele, perfeito. O radar do morcego. Do morcego. Você viu quanta coisa legal pra gente, que a gente conheceu hoje, aprendeu, pra gente se prevenir, tomar cuidado. E se for atingido por busque o informações, médico, enfim, claro. Né? A gente tem a Faculdade de Medicina Veterinária na USP, a gente tem a Biópolis, que está também na cidade universitária. Nós temos vários biólogos das zoonoses da prefeitura que estão aptos, que sabem lidar com essa situação. Eles podem atacar cachorro? Então, Olga, como eu disse, eles não vão atacar o cachorro porque o cachorro é muito maior que eles. Mas, por exemplo, se o cachorro estiver numa região onde a gente tiver uma colônia de morcego estressada,
essa colônia for Desnodos rotundos, que é o morcego vampiro. Esse cachorro, durante a noite, vai estar dormindo. Esse morcego vai estar estressado, pode atacar o cachorro. Como vem atacar a gente também. Mas, naturalmente, em São Paulo, numa metrópole, é muito difícil, praticamente inviável. Muito bem. Quer saber mais? Biopolis.com.br é este o site para você ter mais informações. Tem um telefone? O telefone é 11 30 39 8402. 30 39 8402. Obrigadíssimo. Obrigado. Hoje a gente acabou falando só deles, né? Obrigado. Mas a gente fala de morcego, de barata, de rato. Aliás, rato tá uma coisa nessa cidade. Agora, quando a gente